Boa noite, meu nome é Palmira Sarara Nome Florentino e eu vou fazer a apresentação do meu trabalho de final de curso. O título do meu trabalho foi a estruturação de banco de dados de imagens médicas voltada para pesquisa e eu fui orientada pela professora Letícia Hidner. Bom, primeiro para entender sobre o que foi meu trabalho, a gente precisa entender o que é o MICLab. O MICLab é um laboratório de pesquisa para análise de imagens médicas sediado na FEC, lá no Unicamp. Ou seja, ele possui um alto volume de dados a serem tratados. E para esses dados serem usados em pesquisa, eles precisam ser armazenados de forma eficiente. E quando eu digo armazenados de forma eficiente, quer dizer que os dados armazenados a gente precisa ter certeza da corretude deles e a recuperação dessas informações precisa ser fácil pelos pesquisadores. A motivação foi exatamente essa necessidade da existência de uma ferramenta para auxiliar nessas consultas e para ter um contexto do projeto. No início, a gente tinha cerca de 2.000 imagens fornecidas pelo Hospital das Clínicas da Unicamp e elas eram armazenadas de forma totalmente ineficientes. Ou seja, se gastava o tempo dos pesquisadores com reprocessamento, que tem alguns processamentos que são extremamente demorados. O tempo também era gasto com a correção de erros manualmente na própria tabela de Excel e pesquisas pouco eficazes que também eram feitas nessas tabelas de Excel. Então, o objetivo vai ser criar uma aplicação em que seja possível organizar os dados que já existem no laboratório, como as imagens, os detalhes das anonimizações e os detalhes do processamento. Além disso, dentro dessa aplicação vai ter que ser possível controlar o acesso de usuários, ou seja, vai ter uma hierarquia de permissões e fazer auditoria de quem mexeu em cada dado. E o objetivo principal que é ser uma ferramenta capaz de realizar consultas com facilidade. Primeiramente, eu vou falar de algumas peculiaridades das imagens médicas. Quando o MICLab recebe uma imagem no HC, ela não possui só a imagem em si. Tem um grande volume de informações como o nome do paciente, a especificação dos equipamentos utilizados para realizar aquele exame, além que ele é feito através de diversas fatias de imagem em altíssima resolução. Além disso, esses dados são sensíveis, como os nomes do paciente, a idade deles, a data de nascimento. Então, antes de todos os pesquisadores poderem acessar esses dados, eles precisam ser anonimizados antes, para proteger a identidade desses pacientes. E, além disso, antes dos pesquisadores poderem serem capazes de utilizar nas pesquisas deles, essas imagens precisam passar por vários pré-processamentos para extrair as qualidades que eles querem da imagem. E todas as informações desses pré-processamentos precisam ser armazenadas nesse banco de dados. Para organizar melhor como vai ser feito esse projeto, a gente utilizou técnicas de engenharia de software, ou seja, vai ter a etapa de análise de requisitos, o projeto de implementação, a validação junto com os usuários, que são os pesquisadores, e a evolução do software também é contemplada nisso, mas ela não vai ser feita nesse projeto, porque não é muito cabível em 6 meses já fazer a evolução do software. Depois de várias reuniões com os pesquisadores, esses foram os requisitos levantados. Ou seja, havia a necessidade de uma criação de uma interface gráfica, que não seja necessário conhecimento de SQL. Essa interface gráfica precisa realizar buscas parametrizadas, sendo esses parâmetros o nome do paciente, faixa de idade, o sexo, quais processos foram realizados já ou não naquela imagem. E um último requisito foi a solução para corrigir os dados dos arquivos vindo do HC, porque muitas vezes esses dados vêm com um nome errado, tem casos até de sexo errado, e etc. E para não corrigir manualmente, é bom ter uma interface que ajuda nessa edição. Bom, agora eu vou falar sobre a arquitetura do banco de dados em si. O novo banco de dados ele foi modelado a partir do antigo banco de dados, que eram basicamente 3 tabelas de Excel. Primeiro foi feita a normalização dessa tabela, que tem como objetivo
preservar as informações com o mínimo de redundância e foram seguidas quatro diretrizes, que é manter a semântica clara do nome das tabelas e dos nomes das colunas, reduzir as informações redundantes das tuplas, reduzir os valores nulos e minimizar a possibilidade da geração de tuplas falsas. A arquitetura final, o modelo foi esse aqui é um diagrama OML da arquitetura do banco, e o fluxo que ele vai seguir no MICLab vai ser a chegada dos exames, eles vão ser anonimizados, eles se tornam exames que podem ser consultados por todos os usuários e eles podem passar por N processamentos. E essas 3 tabelas aqui embaixo são simplesmente o controle de usuários dentro da plataforma. Bom, agora eu vou falar sobre a arquitetura da aplicação em si. Primeiramente, o servidor ele foi feito em linguagem Python. E além das próprias rotas que vão precisar alimentar a interface gráfica, foi necessário criar rotas de API para inserir os dados a partir de um Jupyter Notebook. Por que foi necessário isso? Porque todos os algoritmos de anonimização e pré-processamento do MICLab atualmente, eles estão escritos em Jupyter Notebook, então não era viável criar novos scripts só para alimentar essa aplicação. Além disso, foi feita uma interface gráfica usando JavaScript e o framework React. E ela possui 2 níveis de permissão, que é a permissão de usuário, que permite consultas com diversos parâmetros, e a permissão do administrador, que possui tudo que o usuário tem, além da consulta com um parâmetro adicional, que é o nome dos pacientes. E o administrador também pode criar usuários e corrigir as informações dos pacientes dentro do próprio banco. Aqui eu vou mostrar uma utilização da aplicação. Aqui se encontra na tela de login. Quem vai logar vai ser um usuário com permissão de administrador. Após ele se logar, ele vai ir procurar exames. Na procura de exames, aqui são todos os parâmetros que ele pode escolher. Ele vai marcar os parâmetros que ele quer. E após terminar de marcar os parâmetros, ele vai clicar em buscar, que vai baixar o CSV. Esse CSV vai possuir uma lista de todos os exames que batem com os critérios de pesquisa que ele acabou de colocar. Outra função da aplicação é a edição e junção de nomes, porque várias vezes existem vários pacientes que fazem exames várias vezes e é preciso juntá-los para conseguir fazer uma pesquisa longitudinal desses pacientes. Ou seja, tem 2 pacientes com o mesmo nome, você vai simplesmente realizar o merge deles, ou seja, os exames deles vão começar quando você pesquisar essa paciente em questão, você vai poder ver todos os exames dela para ver uma evolução do quadro, por exemplo. A mesma coisa aqui vai estar mostrando a edição do nome do paciente. E aqui o próximo passo vai ser mostrar mais uma edição, que aqui mostra o caso de nomes com erro de digitação, que também são bem comuns no banco de dados. E o usuário, o administrador, também pode criar um novo usuário, que no caso ele vai criar um usuário comum que possui permissões apenas de pesquisa. E aqui a visão do usuário comum, que a única coisa que ele consegue fazer é buscar esses exames sem o nome do paciente. E a conclusão foi que foi possível criar uma aplicação que atende às necessidades dos pesquisadores utilizando essas técnicas de engenharia de software. E outra conclusão é que ainda existem vários requisitos que foram levantados junto aos pesquisadores e eles não foram priorizados nesses 6 meses de projeto. Ou seja, ainda existe espaço para melhoria da ferramenta e isso pode ser feito em futuros projetos ou mesmo pelos pesquisadores do laboratório. Bom, essa foi a minha apresentação e muito obrigada.